Solução empresarial, contabilidade de serviço, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Nosso módulo de hoje será sobre contabilidade gerencial e tratará da dinâmica das operações realizadas pela empresa. Passaremos agora a estudar as operações com despesas. Dentro do ambiente das despesas existem várias particularidades, nós vamos tratar despesas de manutenção da empresa, água, luz, telefone, internet, material de consumo. Essas despesas são registradas diretamente contra o grupo do resultado. Então, existe o grupo das despesas, nós criamos um nome que identifica aquele tipo de despesa e podemos até criar subgrupos para alocar as despesas que são mais próximas e podemos também registrar essas despesas alocadas a cada centro de custo. Se nós partirmos da ótica do pedido de compra, quando alguém solicita comprar algum item, esse item que é comprado ele é destinado a atender um determinado centro de custo. E aí, né, nós podemos já fazer a alocação. Lembrando que nós já havíamos tratado anteriormente que os centros de custos, eles, na verdade, se tornam centros de resultado a partir do momento que você destina receita para aquilo que ele realiza. Então, se ele realizar receita, ele realiza uma função dentro da empresa. Aquele serviço é prestado, cada setor presta um serviço para outros setores. Quanto custa aquele serviço? No mínimo custaria a folha de salários daqueles funcionários daquele setor. Porém, nós temos a questão também de fazer uma comparação com quanto custaria se eu contratasse esse serviço fora. Se eu terceirizasse esse serviço, quanto eu pagaria? Então, eu poderia dizer, eu pagaria fora esse valor e internamente eu consigo por um outro valor. Pode ser mais barato ou pode ser mais caro. Essa relação, mais barato do que o mercado externo me oferece ou mais caro do que o mercado externo me oferece, ela vai me dizer o quanto aquele item é necessário. E aí eu vou fazer uma relação entre aquele serviço, ele é estratégico ou eu posso terceirizá-lo. Alguém pode fazer para mim com a mesma qualidade que se eu tivesse funcionários contratados aqui ou não. Então, esse é um parênteses que a gente abre, já numa das reflexões que lá no módulo de controladoria nós estaremos estudando com mais profundidade. Então, surgiu aqui a empresa, esse exemplo que nós estamos trabalhando, a empresa começou suas atividades no final do ano. Então, o mês de dezembro, ela realizou todas as operações, integralizou capital, comprou os equipamentos. Vamos dizer que ela fez e nós vamos chegar a um resultado na próxima aula, no próximo treinamento, onde nós vamos estudar os reflexos dessas alterações que houveram no patrimônio da empresa. E para isso ela teve já seu consumo de água do mês, né, no valor de R$ 180, energia elétrica, isso do setor administrativo, telefone e internet, e aí a forma de pagamento foi à vista, já para a gente poder criar uma relação de que o dinheiro que está ali no caixa, que no caso ela depositou, né, já foi empenhado, já está sendo consumido, para a gente ver o funcionamento dessas contas aí, a gente está usando bastante a operação à vista. Então, no caso, a empresa ela teve a despesa, eu registro a despesa contra a minha conta banco conta movimento. Reduzo pelo crédito o meu ativo e jogo o débito na minha despesa. Sempre por quê? Porque despesa, sempre eu já tenho um relacionamento com ela, de que ela, entre o débito e o crédito, ela sempre vai ser o débito. Então, a despesa ela tem natureza devedora e eu debito a despesa. Se estamos falando do método das partidas dobradas, para cada débito eu tenho que ter um crédito. Então, se eu debitei a despesa, eu tenho que ter o crédito numa conta que originou o recurso, né? Onde foi aplicado aquele recurso que estava no meu caixa. A aplicação foi na despesa e a origem do recurso foi no meu caixa. O dinheiro saiu do caixa. Tá? Então, eu estou explicando isso contabilmente. Então, debita-se água, esgoto e credita-se banco. Da mesma forma, energia, debita energia e credita-se o banco.
telefone e acredita-se o banco, né? Essas contas de água, energia e telefone, elas acabam vindo no meio de um período. Dificilmente você consegue ter uma conta para cada mês. Ela chega no mês posterior e, na verdade, ela é relacionada ao consumo do mês que passou. Ela chega nesse mês a conta do mês passado. Então, como atribuir isso dentro do ambiente do regime de competência? Porque eu não tenho como fazer uma provisão de quanto é o meu consumo de água, quanto seria a minha conta de água para registrar dentro do mês, né? E, bom, eu poderia, então, quando chega essa conta, eu iria lançar a conta como sendo despesa do mês anterior e depois fazer o pagamento dela dentro do mês. Isso acaba sendo um preciosismo. É aquilo que nós discutimos anteriormente sobre o custo e o benefício de você ter um controle. Assim, você vai fazer 2 lançamentos. Se você tiver um sistema que ele é em tempo real e que ele não te permite você fazer lançamentos de despesa de maneira extemporânea, como que você faria esse lançamento? Então, o ideal, chegou a despesa, ela é do mês passado, mas a cada mês você vai pagar uma conta. E quando, se a empresa parar com as suas operações, no último mês ela vai ter parado de consumir e vai ter que realizar o pagamento do consumo final. Então, acaba assim, o correto, se você tiver como levantar o valor do consumo, tiver como no final do mês já registrar esse valor, mesmo que a conta chegue depois. Hoje, com o advento da internet, você tem, às vezes, a consulta liberada. E aí, se você tem essa situação de consulta liberada, você pode fazer registro contábil dentro do período de competência que foi registrado. Lembrando que algumas empresas ainda têm o aspecto da data de coleta dessa informação, que acontece no meio do mês, então fica metade do mês, metade do outro. Então, para evitar esse problema, chegou a despesa, você já pode fazer ela como sendo a despesa do mês mesmo. Outros itens: material de escritório, material de informática, combustíveis e lubrificantes. Essas são despesas corriqueiras da empresa, que também não vão para almoxarifado, e você faz o registro dessas despesas, debitando a despesa e creditando a forma de pagamento à vista, caixa ou banco, e a prazo você vai fazer contra fornecedor. Então, no balanço patrimonial, nós teríamos a seguinte situação: o caixa nosso foi reduzido, mas agora nós já passaríamos a demonstração de resultado sendo movimentada. Então, enquanto eu estava só realizando eventos patrimoniais, eu não tinha ainda um movimento com relação às minhas contas de resultado que mostram a situação econômica da empresa. Então, ali, dentro do grupo das despesas, já ficou lá o registro daquilo que eu realizei como gasto. Outro aspecto das despesas são os serviços de terceiros, prestados por pessoas jurídicas. Então, quando eu faço a contratação de pessoas jurídicas, ali eu já tenho algumas obrigações tributárias. Então, a empresa, por exemplo, ela contratou serviço de vigilância no valor de R$ 5.500. E foi fazer o pagamento, né? E o que é envolvido nesse momento? Então, a legislação do imposto de renda vai dizer que quando eu contrato serviço de vigilância, limpeza, conservação, a alíquota de retenção será de 1% do valor do documento fiscal. Também existe um outro normativo, que é a Lei 10.833, que trata da retenção de PIS, COFINS e contribuição social. 3% da COFINS, 0,65% de PIS e 1% de contribuição social, 4,65% eu vou fazer de retenção também sobre o valor do documento fiscal. E também, alguns casos, na prestação de serviço, cessão de mão de obra, empreitada, eu também vou ter a questão do INSS, 11% sobre o valor da nota. Então, esse é o caso que tem as 3 operações. Eu tenho 1% de imposto de renda, eu tenho 4,65% de PIS, COFINS e contribuição social, e eu tenho 11% do valor da nota. Eu sou obrigado a fazer a retenção
Claro que tem as particularidades de que momento que é feito, né? No caso é o momento do pagamento e a gente está fazendo aqui. Tem as modalidades de prestação de serviço que sofrem essa retenção, está toda disponível na legislação e quando nós falarmos de contabilidade tributária, nós também estaremos abordando essa realidade. E aí, no caso, o meu fornecedor de serviço me emitiu uma nota de 5.500, mas eu vou pagar para ele R$ 4.584,25. O restante ficará retido e eu tenho a obrigação de fazer o recolhimento dentro do calendário previsto na legislação. Então, aí já começa a aparecer lá, dentro do meu passivo, a minha obrigação, essa a minha responsabilidade. O valor que saiu do banco foi reduzido do banco. O valor que eu tenho a pagar ainda, que eu não efetivei o pagamento, né, estão lá dentro do grupo do passivo, tributos retidos. Eu tenho lá imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social e o INSS retido. E aí, lá na minha demonstração de resultado, passou a figurar a conta lá, vigilância e segurança, e eu estou aumentando o meu resultado. No caso aqui, né, enquanto eu não tenho receita, eu só tenho a questão dos gastos e configura um prejuízo. Operações com serviços terceiros de pessoas físicas. Também temos algumas particularidades que no momento do pagamento da pessoa física eu também vou ter que cumprir a legislação do imposto de renda e do INSS. Então vou fazer, no caso aqui, ele contratou um serviço de 10.500 e aí eu vou aplicar a tabela progressiva do imposto de renda, olho lá o valor, tem um valor de parcela a deduzir, ele pode me apresentar também dependentes para reduzir a base de cálculo, então tem toda uma sistemática própria para fazer o cálculo de quanto eu devo fazer a retenção desse prestador de serviço. E aí eu contratei uma pessoa física que presta serviço para mim, faço a retenção do seu INSS, né? Então, existe um valor dentro do serviço que é descontado do prestador de serviço. Então, 11% no caso aqui, será sobre o limite máximo da tabela do imposto de renda, ou do INSS, que no caso seria R$ 459,49. E o imposto de renda seria R$ 2.096,92. Isso seria o valor, né, tributado dentro do limite máximo da tabela progressivo, 27,5%, para o valor de rendimento de renda de R$ 10.500. Mas a empresa, além de pagar o prestador, se ela é uma empresa do lucro presumido ou lucro real, ela vai ter também o INSS patronal. Então, ela vai pagar mais 20% sobre terceiros. Então, no caso, esse serviço de terceiros que foi contratado, a empresa acaba tendo que recolher 20% a mais. E aí aqui já tem uma decisão estratégica da empresa. Quando eu contrato uma pessoa física, eu vou ter que pagar um valor a mais. Se eu contratar uma pessoa jurídica, eu já não estou nessa regra. Estou naquela regra anterior de fazer as retenções conforme a legislação, mas não pago além. Então, ali, né, já tem que haver uma comparação entre contratar uma pessoa jurídica ou uma pessoa física para realizar a prestação. Então, nós teríamos lá o INSS retido a recolher, que começa a aparecer dentro do meu grupo dos tributos retidos lá no passivo circulante. E o valor líquido, né, reduziu o banco da empresa lá, a empresa fez o pagamento da parte líquida. E também apareceu o imposto de renda retido a recolher, que é a parte relacionada na demonstração de resultado. Apareceu lá, então, o serviço de consultoria, R$ 10.500, né? E as despesas estão aumentando. E o INSS patronal, que é a despesa da empresa, também já apareceu ali, R$ 2.100, os 20% sobre os... Solução empresarial, contabilidade de serviço, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes.